Isto aqui parece que não está bem dentro da energia, mas a seguir nós vamos chegar a um balanço energético do gerador ou da pilha e conseguimos então relacionar a energia útil, a energia dissipada do gerador. Mas vamos falar do que é a corrente elétrica. Só o tempo está ok. Corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa. Não sei se posso usar este. Este aqui vai. Vou usar outro. Isto assim, tantas canetas ao mesmo tempo. Vou usar outra caneta. Aqui. É a quantidade de carga elétrica que passa por unidade de tempo, numa secção reta do condutor. Esta expressão é um pedaço estranha ainda, porque isto vem só falamos de cargas mais no campo elétrico no 11º ano, mas a unidade vem em coulombo. Deixa eu ver se tenho aqui. 1 ampere é 1 coulombo por segundo. As cargas vêm em coulombo. Nós temos uma carga unitária, que é a carga do eletrão, e tem este valor. A carga do eletrão é negativa, a carga do próton é o mesmo, é em módulo ou igual, aqui o sinal positivo. A corrente elétrica então é amperes, e temos aqui 1 coulombo por segundo, que é o que passa. A analogia, podemos fazer tipo é a quantidade de corrente que está a passar, corrente elétrica, é mesmo como um caudal num rio, tem muita corrente ou pouca corrente. Se tiver aqui alguma resistência no caudal, então também irá haver dificuldade e não passa todo o resto. Terá, ou até aqui atrás, que às vezes isto faz um pouco de confusão, se tiver aqui uma resistência, a quantidade de água que está a chegar aqui ou passar será a mesma que está aqui atrás. Ela não vai andar mais rápido atrás se à frente não consegue andar mais. Então a corrente é igual em todo o circuito. Mas claro que a seguir temos em série e paralelo. Mas ter cuidado aqui com esta ideia é, se não deixa passar, tudo o que está para trás também vai ter a mesma corrente elétrica. Como é que surgem as correntes elétricas? Temos a diferença de potencial, ou tensão, e a diferença de potencial, temos aqui uma analogia. A diferença de potencial, já vou dar a definição, mas temos uma analogia, que como se tivesse muitos eletrões cá, num dos polos, e a diferença de potencial é este desnível de água, e está a transportar os eletrões para o outro polo. Quando os dois polos estiverem à mesma altura, temos então, não tem diferença de potencial. E, por exemplo, quando uma pilha fica gasta, é que todos os eletrões passaram para o outro lado, ou eu carrego, forço a entrar novos eletrões, ou então, olha, tem-se de comprar outras. Por isso é melhor usar pilhas recarregáveis. Sentido da corrente. Ok, esta é só a corrente, aqui já está a tensão. Era só para explicar o que é que surge. Os circuitos, temos que saber desenhar um circuito. O circuito tem este símbolo para a pilha, tem assim um conjunto de pilhas, pode ser este símbolo, interruptores, as resistências, eu ia dizer que no exame, mas eles, às vezes vem este, às vezes vem este, tá, ok. Resistências variáveis é que tem outro símbolo também que é assim, em cima da resistência parece uma setinha. O LED, não se fala tanto, mas veio uma surpresa o ano passado, e é este símbolo assim, não era preciso desenhar, mas saber que isto era um LED. Gerador, lâmpada, condensadores não se fala, amperímetros e voltímetros. Temos que saber que o amperímetro é colocado em série, porque ele vai medir a passagem da corrente elétrica. O voltímetro é colocado em paralelo. Pode ser esse, aqui ponho então a resistência, como já fechei. Ele tem que estar em paralelo, porque, acho que também já tenho isso à frente, ele vai estar a medir a diferença de potencial, também pode-se pensar assim, a diferença entre dois pontos, e tem que estar entre duas. Sentido da corrente. Nós temos um sentido real e um sentido convencional. E ainda temos o sentido convencional porque antes de descobrirem que havia eletrões, sabiam ou pensavam que havia um lado que era mais, que tinha mais coisas. A seguir acabou por dar certo
porque as cargas também eram más e menos, eles não sequer sabiam se eram cargas positivas ou negativas. Isto só significava que havia um lado que tinha más coisas e que estava a passar, havia um fluxo para um lado que tinha menos. Este sentido convencional é importante para o eletromagnetismo e por isso que ainda não abandonamos, porque há muitas coisas que a ciência a seguir mostra, prova que deve ser feito de outra forma, ou não está correto, mas todo o eletromagnetismo baseia-se no sentido convencional. A corrente tem este sentido, e isso que teremos aqui um campo magnético, por exemplo, carregar da mão direita, e a seguir falamos melhor, relembramos isso. O sentido real é o que nós sabemos, é um lado que tem mais eletrons. Os eletrons são os que se movem no circuito, nos metais, têm mobilidade, têm eletrons livres, eles saem do polo negativo para o polo positivo. Bem, saber a diferença, os dois são necessários. Também dentro da corrente contínua e corrente alternada. A corrente alternada, então, aqui só é falado no 11º ano, e temos geradores de corrente de indução magnética, a força eletromotriz induzida, e pronto, já que estou aqui, falamos que esta é a corrente que chega às nossas casas, é a transporte e distribuição da corrente elétrica nacional para máquinas de lavar louça, TVs, tudo. Aqui o movimento. A carga, como é corrente alternada, ela está a oscilar e tem a ver com o facto de como é que é produzida aqui devido à rotação e dos ímãs do 11º ano. Falamos disto. Aqui a corrente contínua é sempre no mesmo sentido. Exemplos é as pilhas, baterias, e precisamos de saber que o painel fotovoltaico é um exemplo de corrente contínua. Utilizações, telemóveis, computadores. Os computadores temos que transformar, e também os transformadores, é no 11º ano. Transferência de potência, diferença de potencial e tensão elétrica. Então cá está o desnível de cargas e vai-nos dar aqui a tensão, e a tensão será então o trabalho que eu tenho, a energia, isto vai ser o trabalho da força elétrica que eu tenho que fazer para transportar uma carga. É joules por coulomb. Não tem sido necessário isto no exame, mas pode sempre aparecer qualquer coisa de alguma definição na escolha múltipla, e por isso é importante. Aqui, depois eu lembro-me de falar disto aqui dos 50.000 volts. Isto só significa que a diferença potencial é tão grande. Nossas casas é 220 volts, mas aqui um taser é 50.000. Este taser tem que ser muito grande porque ele até passa a corrente pelo ar. A diferença é tão grande que a descarga elétrica consegue passar de um polo para o outro. E o objetivo é esse. Nós não morremos porque a corrente é muito pequena. Então tem que ter sempre a relação entre a corrente e a potência potencial para que nos faça. Tem aqui o transporte temos aqui uma placa positiva, aqui negativa, e temos a força elétrica para transportar um eletrão, e tem aqui um pedacinho de campo elétrico, que também é falado no 11º, mas não se fala de diferença potencial. A potência tem uma fórmula que é o PUI, e neste PUI eu peço para decorar as fórmulas que vimos atrás. Aqui é a corrente vezes o tempo. Lembra-se, a corrente é a carga que passa ao longo do tempo, e o U é a energia por carga. E é por isso que, ao fazer o PUI, dá a potência. Se tiverem que lembrar das relações, é assim que também eu lembro-me, é energia por carga, carga por tempo. Com essa fórmula do PUI. A resistência. Então a resistência é o que vai causar dificuldade, e através disso podemos tirar alguma vantagem do circuito. Para aquecimento, vai haver dificuldade na passagem dos eletrons e sobreaquece, e pronto, por exemplo, para aquecer no inverno. A unidade vem em ohm.
A resistência foi descoberta pelo homem e ele reparou que a diferença potencial e a corrente, a relação era linear, então a resistência é constante. Mas isto só para condutores óhmicos. Podemos ter condutores não óhmicos, não é abordado, mas para ter este conceito, um condutor óhmico, a resistência é sempre constante. A resistência também depende do tipo de material, da resistividade do material, do comprimento do fio, da espessura do fio. Tudo isto vai depender vai influenciar na resistência. E uma coisa que eu acho mais interessante de falar no comprimento é que às vezes nós, por exemplo, um carregador do telemóvel normalmente é 1 metro, mas há sempre alguém que precise, e de certeza aqui com tanta gente, de certeza que alguém já comprou ou já teve um de 2 metros. Temos um problema só, é que vai demorar muito a carregar. Aqui nós temos 5 volts de saída, 5 volts. Eu consigo 2 amperes e uma bateria de 2000 mAh carrega numa hora. Que estou a transportar 2 amperes, que é 2 amperes, e a bateria tem esta capacidade, ela consegue descarregar ou carregar 2 amperes numa hora, demora 1 hora. Mas é preciso também ter um carregador bom e a bateria também pode ser 4000. Pronto. Se eu tiver o dobro do comprimento, a resistência será o dobro. E se a resistência é o dobro, como a tensão é sempre 5 volts, nós teremos aqui, deixa eu ver se consigo mostrar isto, isto será igual. Se a resistência é maior, a corrente será menor e como a resistência é o dobro, também será a metade da corrente. Bem, se já sentiram isto, talvez lembrem-se melhor desta expressão. A resistência é igual à resistividade, comprimento dividido pela área. Isto pode ser compensado num fio de 2 metros se ele for com um fio mais caro e se for mais grosso. Consegue transportar mais eletrons e já tem que ser o dobro da espessura, não da área. Aqui, bem, isto aqui depende daqui pi ao quadrado. Não. Nós deixamos de fazer contas com isto, mas temos que saber bem as relações. Antes fazíamos contas com a área, mas pode não ser preciso fazer cálculos mesmo de chegar aos valores da resistência, mas temos que saber se o comprimento aumentar para o dobro, a resistência aumenta para o dobro. Se a área passar para o dobro, a resistência diminui para metade e é bom ter menos resistência, passa mais corrente. Pronto. O que é que temos aqui? Então, vimos isto: maior comprimento, maior resistência, menor comprimento, menor resistência elétrica. Nós só estamos aqui a espessura também, há fios de diferentes espessuras, mesmo para isto. A resistividade, então vimos cada um deles. A resistividade, existem materiais que são bons condutores e têm que ter baixa resistividade. Se ele é bom condutor, tem que ter baixa resistência para passar os eletrons. Então, temos aqui os maus, onde é que tem a caneta? Os maus condutores. Tem aqui, então vamos ver, a prata é o melhor condutor, é 10 elevado a menos 8 ohm por ohm metro. E isso aqui temos aqui a borracha com 10 elevado a 13, tem uma resistência elevadíssima. Não, a resistividade, e a seguir a resistência depende do material, das dimensões do condutor. Eu já resolvi exercícios em que é necessário isto. Eu acho que é importante termos esta ideia, que a resistividade do metal normal aumenta com a temperatura. Ou seja, a resistência aumenta. Quando a temperatura aumenta, há mais colisões entre as partículas, os eletrons, eles têm mais dificuldade em passar. E o metal normal aumenta a sua resistividade e aumenta a resistência. Há ligas, como por exemplo esta liga tem um nome fácil de decorar, que ela mantém constante a resistividade,
Eu ligo uma mistura, neste caso, de cobre, níquel e zinco, é o Constantan, e ela é feita para estas resistências padrão. Porque se mesmo que aqueça o circuito e quer que esteja tudo a funcionar direito, se começa a aumentar a temperatura, a corrente já não chega lá e pronto, vai aumentar a resistência, diminui a temperatura. Termistores. Estes sensores de temperatura começaram a ser muito usados na pandemia. Eles são... Este nem sequer é o mais... Isto não é o mais rápido. Nós temos a seguir de infravermelhos. Agora, este aqui é preciso também que aqueça uma resistência para ver qual é a sua temperatura. Mas nestes semicondutores funciona ao contrário. Então, decorar metais a subir, a temperatura aumenta a resistividade, estes constantãs ligas mantêm-se constantes e os semicondutores diminuem. Nestes semicondutores NPC, que é de negative. Potência elétrica. Vamos começar a relacionar isto tudo com a energia. Só tivemos a ver o que é corrente, diferença potencial, resistência. A potência, já vimos que é o PUI. E a potência consumida pelos aparelhos é então usada assim. A energia vezes o tempo, a potência vezes o tempo. E em nossas casas nós medimos aqui a energia em kilowatts hora. Não é por hora, é mesmo kilowatts vezes hora, porque é watt vezes hora. O efeito Joule é um efeito que faz com que o aquecimento dos fios, por exemplo, o transformador ao carregar o telemóvel, o transformador do computador, nós temos ali sempre a passar corrente e aquece devido à passagem da corrente. Nós podemos usar estas duas expressões, porque até isto vem da expressão da lei de Ohm, U igual a RI, e ao substituir dá RI ao quadrado, pronto, ou fica R vezes I e dá esta expressão. Só há um problema, é que se o condutor não for óhmico, ele não vai, com a temperatura aumentar, ele não vai, já não obedece a lei de Ohm. Então, o ideal é usar sempre esta aqui. A não ser que eles digam que toda a potência que está a ser fornecida ao circuito será apenas destinada à resistência de aquecimento, ou seja, é um condutor puramente resistivo. Às vezes aparece este termo, a pessoa não sabe bem o que é. O condutor puramente resistivo é um condutor que apenas liberta energia. É estes assim, ou uma chaleira elétrica, ou uma torradeira, estas placas que só servem para libertar energia. Então, toda a energia que entra, a potência que entra é a potência dissipada. Os disjuntores funcionam com o efeito Joule. E o efeito Joule também aqui pedem-nos para falar sobre o LED. É a única coisa que vem sobre os LEDs. Mas a seguir pode haver exercícios no exame. Mas falar do LED que tem elevada eficiência energética e são mais ecológicos, não consomem tanto. Isto. O gerador de tensão contínua tem uma força eletromotriz, uma resistência interna, e nós deduzimos desta outra vez, que é da unidade dos fenómenos da energia, nós vamos deduzir a expressão que é a curva característica do gerador. Muitas vezes nós fazemos ao contrário, sabemos esta expressão e quer saber a potência, o PUI, esta do gerador, que é da força eletromotriz, a resistência interna é o R minúsculo, para não confundir, pode ter um I ou não, e se eu multiplico por I, novamente fica assim. Esta é a potência dissipada no gerador, aqui este termo, potência útil, o I, e a força eletromotriz é o que devia dar, mas nem sempre é isso que acontece. E vai depender muito se ele tem resistência interna ou não. A curva característica do gerador é uma reta, apesar de ser curva, dizer aqui curva, porque ele pode ser uma variação não linear. Bem? Mas só vamos usar aqui a aproximação linear. Então fica desta forma.
temos sempre a ordenada na origem e o declive é menos a resistência interna. Associações em série, nós vimos que só tem um caminho, vai aqui influenciar o caudal, a corrente é sempre a mesma. Se tiver dois caminhos, então vamos ter mais corrente, mas dois caminhos significa que está em paralelo. A associação mista é quando tenho uma associação em paralelo e está em série com outra assim. Pronto, é isto, tem as duas. Os amperímetros deves colocar sempre em série, a sua resistência é muito próxima de zero e muitas vezes os alunos gostam de mexer aqui nas aulas no multímetro e colocam ele assim e fazem assim uma brincadeira. Deixa eu ver se isto dá amperes assim. E pronto, lá vai o fusível dos 1000 amperes. Se eu fizer aqui um curto-circuito, este é o polo positivo e o negativo, ele vai passar os elétrons tão rápido que vai sobreaquecer e vai queimar o fusível. Tem um fusível para não estragar. Tem um fusível assim muito fininho e isso que é preciso substituir. Então a resistência é zero, nunca pode ser colocada em paralelo porque vai fazer um curto-circuito. A resistência no voltímetro eu já posso colocar nesta parte, já posso colocar aqui, porque nunca vai. Então a resistência é tão grande que não deixa passar corrente e ele já não vai fazer esta parte assim, fazer um curto-circuito. É mesmo resistência muito grande. Por isso, se eu coloco em série, não vai passar corrente. Não passa nada. As fórmulas que eu preciso de saber. Aqui, corrente é igual em série. É a soma aqui. Não há garantias que eles aceitem a resistência equivalente. No princípio, não. De evitar isto. E a potência dissipada é sempre igual. Seja em série ou seja em paralelo, é sempre igual. Professor, Sim. tenho uma dúvida. Quando ocorre um curto-circuito, a tensão é zero, certo? Certo. É. Era assim? É essa a dúvida? Era, obrigada. Ok. É isso. A tensão fica zero e nós temos aqui uma corrente de curto-circuito. Ele aqui não chega, mas podemos calcular a corrente de curto-circuito, que é uma corrente elevadíssima, por exemplo, aqui, ali lá para o fundo, e, por exemplo, 5 amperes. Se a tensão for zero, temos a corrente de curto-circuito. Nós vamos considerar. O que é que acontece? Na verdade não é bem isto, porque a variação aqui, quando começa a aquecer o fio, já perto no curto-circuito, a resistência vai ficar, pronto, mas vai haver aqui a alteração e já não é essa variação linear. Ele desce bastante mais rápido. Em paralelo, tenho aqui a soma das resistências, a soma das correntes, a que sai aqui do circuito, tem que alimentar esta resistência e esta. Mesmo que uma estrague, tem que continuar pronto, posso aqui, estou a dizer o termo alimentar tem que passar sempre ali corrente para esta resistência. Estas tensões são iguais porque eu ter aqui um voltímetro, como não há resistência nestes fios, ter aqui, ele está a medir sempre a mesma tensão e as tensões são iguais. Então, não usar a resistência equivalente é uma maneira de... Normalmente não tem sido necessário, são coisas simples, então não é preciso usar. A resistência equivalente é como se houvesse uma só, eu poderia ver. O que acontece nestas três resistências, em paralelo, a resistência baixa bastante. A resistência equivalente é muito menor, porque eu estou aqui a ver que está a sair muita corrente, sai o triplo do que se for para uma sai uma corrente e como o U é igual, fica assim, o U é sempre igual, se esta 20, vamos pôr aqui 20 volts, 20 ohm e aqui dá 1 ampere.
Para as outras correntes eu vou precisar também de 1 ampere para que ela funcione. Imagina que é uma lâmpada, 1 ampere, tem 20 volts, 1 ampere, aqui dá sempre 20 volts. O gerador é que fica sacrificado, ele tem que dar 3 amperes e gasta mais rápido o gerador. Está aqui o resumo. O que é importante é que às vezes eles pedem a potência dissipada no circuito. É sempre a soma, quer seja em série ou em paralelo. Eu acho que falta falar mais vezes sobre isto. Em nossas casas, tudo está ligado em paralelo, porque se a lâmpada queimasse alguma coisa, então eles estão ligados em paralelo assim. Estas tomadas. E vamos fazer alguns exercícios.